Olá, alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Anne e hoje nós vamos trabalhar matemática. Na aula de hoje nós vamos falar sobre as medidas estatísticas e vamos falar especialmente sobre a média ponderada. O objetivo da aula de hoje é conhecermos a média aritmética ponderada ou simplesmente média ponderada. Pense, você já sabe calcular a média aritmética simples, onde a gente soma todos os valores e divide o resultado pela quantidade desses valores. Mas você já ouviu falar como se calcula a média aritmética ponderada? Vamos pensar um pouquinho. Quantas vezes você já foi aconselhado a pesar os fatos antes de tomar uma decisão? Já ouviu aquele conselho? Pondere os fatos? Então, o que isso realmente significa, né? Provavelmente, em algum momento, você já ouviu alguém falar sobre o verbo ponderar. Mas onde a gente pode aplicar isso na matemática? Por exemplo, quando uma pessoa vai comprar um carro, algumas pessoas elas observam características como, por exemplo, beleza, outros vão observar características associadas ao espaço interior desse carro e outras pessoas ainda vão associar esse carro ao preço, tá? Então, cada pessoa, ela vai analisar de uma forma diferente. Ela vai dar um peso para cada uma dessas características que eu acabei de citar, ok? Então, cada pessoa vai dar um peso diferente a cada uma dessas características. Logo, nós podemos dizer que ponderar significa diferenciar, pesar, apreciar, considerar. Portanto, a média aritmética ponderada é aquela média que vai levar em consideração o peso que cada valor vai ter para o seu cálculo. Vamos pensar então nessa situação. Veja, o professor José avalia os alunos com 4 critérios, que são participação, prova escrita, trabalho em grupo e atividades do caderno. Nessa avaliação, José atribui os seguintes pesos: participação, peso 1, atividades do caderno, peso 2, prova escrita é que tem maior peso, peso 4, e trabalho em grupo, peso 3. Então, esse professor, ele colocou 4 parâmetros, certo? Para poder avaliar o aluno e para cada parâmetro ele estabeleceu um peso, ok? Então, vamos lá. Podemos perceber que a prova escrita influenciará muito mais na nota final do aluno, porque ela tem, olha lá, o maior peso. Ela tem peso 4, certo? Digamos, então, que se o aluno Marcos tirou nota 8 de participação, nota 9 nas atividades do caderno, 4 na prova escrita e 5 no trabalho em grupo, qual será a sua média final? Será que ele vai ser aprovado? Como é que a gente conseguiria calcular a média ponderada nesse caso? Então vamos pensar. Primeiro eu vou analisar os critérios do professor, né? A gente já analisou, nós sabemos que cada critério tem um peso e depois nós vamos avaliar as notas de Marcos, ok? Em seguida, nós vamos multiplicar cada nota pelo seu peso. Olha só, participação, nós sabemos que participação tem peso 1 e a nota é igual a 8. A atividade do caderno tem peso 2 e a nota foi 9. Prova escrita, peso 4 e a prova foi 4. E trabalho em grupo, peso 3 e a nota 5. Então aqui nós temos a multiplicação e essa multiplicação ela relaciona a nota com o seu respectivo peso, ok?
Em seguida, nós vamos somar todos os produtos. Vocês estão vendo esses produtos aqui que a gente acabou de encontrar? Em seguida, a gente soma. Olha só, 8 mais 18 mais 16 mais 15. Então, essa soma vai ser igual a 57. Em seguida, depois que a gente soma esses produtos, nós dividimos esse resultado, 57, pela soma dos pesos. Então, eu vou pegar a soma de todos os pesos, 1, 2, 4 e 3, que dá 10, e vou dividir 57 por 10, que vai dar 5,7. Então, olha só, se a média fosse calculada pela média ponderada, o Marcos ele estaria reprovado. Por quê? Porque a média que ele teria que atingir é a média 6. E nesse caso, ele atingiu 5,7, ok? Então, nesse caso, ele estaria reprovado, ok? Então, o que seria a média aritmética ponderada? Como que nós podemos definir? Olha o nosso resuminho aqui. Multiplicamos cada informação de uma lista por seu respectivo peso e em seguida somamos esses produtos. E depois? Bom, por fim, nós dividimos o resultado obtido pela soma de todos os pesos usados, ok? Então vamos para o nosso Praticando 1. Olha lá, um aluno fez 3 provas de matemática e tirou as seguintes notas: 5, 7 e 8. Porém, as provas, elas tinham pesos diferentes. Olha só, 2, 1 e 2, respectivamente. O que significa essa palavra respectivamente? Que o primeiro peso está associado à primeira nota, o segundo peso associado à segunda nota e o terceiro peso associado à terceira nota, ok? Assim, qual é a média aritmética ponderada das notas desse aluno? Então, lembra que você tem que pegar cada nota, multiplicar pelo seu respectivo peso, somar essas multiplicações, esses valores, e depois dividir pela soma dos pesos, tudo bem? Então, a professora vai dar um tempinho para vocês resolverem e já voltamos.
Vamos lá, pessoal, vamos corrigir o nosso exercício? Então, olha lá. Nós pegamos aqui as notas, né, e multiplicamos pelo respectivo peso. Então, nota 5 vezes peso 2, mais nota 7 vezes peso 1, mais nota 8 vezes peso 2. E embaixo, né, vai ser a soma dos pesos. Então, tenho o peso 2, 1 e 2. Então, eu somei os pesos, ok? Olha lá, 5 vezes 2 é 10, 7 vezes 1, 7, 8 vezes 2, 16. Nós vamos somar esses valores e dividir por 5, ok? Bom, somando, nós temos 33 dividido por 5. 33 dividido por 5 não dá um valor exato, né? Dá 6,6. O que isso significa? Que a média desse aluno na disciplina de matemática é igual a 6,6. E dá uma olhadinha aqui, ó. Aqui tem um resuminho para vocês copiarem depois, para vocês registrarem, para saber depois como é que faz a média aritmética ponderada, tá? Então não esqueça, ponderada está sempre associada a pesos, a ponderações, ok? Então, ó, primeiro nós vamos multiplicar cada valor pelo seu respectivo peso, depois somar esses resultados e, por fim, dividir os resultados da soma anterior pela soma dos pesos, ok? Então, vamos lá. Importante. É importante você perceber que a média aritmética ponderada só ocorre quando um dos pesos é diferente dos demais. Pois, se todos os pesos forem iguais, você vai ter uma média aritmética simples. Vamos conferir? Então, vamos lá. Suponha que você tem 3 notas de prova, 7, 6 e 8. Todas as 3 provas têm peso 2. Vamos analisar, então, se eu for aplicar o cálculo da média ponderada nesse caso. Olha só. Peguei a primeira nota, 7, multipliquei por 2, segunda nota, 6, multipliquei por 2 também, e a nota 8 e multipliquei por 2 também. Aí eu dividi pela soma de todos os pesos. Os pesos são iguais, né? 2 mais 2, 4, mais 2, 6. O que aconteceu? Deu uma média ponderada 7, ok? Agora, se você pegar esses mesmos valores, já que eles têm o mesmo peso, o que vai acontecer? Se você fizer uma média aritmética simples, simplesmente somar as 3 notas e dividir por 3, você vai perceber que vai dar o mesmo valor de média, tá? Então, para que a média ponderada realmente seja significativa, os pesos devem ser diferentes. Senão, se os pesos forem iguais, não tem por que você aplicar a média ponderada e você aplica a média simples, ok? Bom, vamos para o praticando 2. No praticando 2, alguém de sua família já fez um concurso público? Nesse tipo de prova, a média ponderada também é muito utilizada. É comum nos depararmos, por exemplo, com uma prova de matemática, cujo peso é 4 e uma de conhecimentos gerais com peso 2. Nesse caso, o peso de cada prova varia de acordo com a área do conhecimento, que é mais importante para o perfil do cargo. Se nessa prova de concurso, João tirou 12 pontos no teste de matemática e 10 pontos no de conhecimentos gerais, qual foi a sua média ponderada? Então, pensa um pouquinho, leia o exercício, interprete, calcule a média ponderada e já voltamos para a correção.
Vamos lá, vamos corrigir o nosso exercício. Então, vocês viram que o João, ele prestou um concurso público e nesse concurso ele tinha que saber duas áreas de conhecimento, matemática e conhecimentos gerais. E vocês viram também que o peso de cada uma dessas provas era diferente, não era? Olha só, matemática o peso era 4 e conhecimentos gerais o peso 2. E aqui é a quantidade de pontos que ele acertou. Então, ele acertou 12 pontos em matemática, onde o peso é maior, e 10 pontos em conhecimentos gerais, onde o peso é um pouquinho menor, ok? Então, vamos calcular a média aritmética ponderada? Veja, eu peguei 4, que é o peso de matemática, multipliquei por 12, mais 2 vezes 10, dividido pela soma dos pesos, ok? Então, ficou 48 mais 20 sobre 6, 11,33, ok? Então, significa que a média ponderada de João foi de 11,33, tá? Não esqueçam aqui do resuminho, registrem no caderno o passo a passo para vocês poderem calcular aí a média aritmética, ok? Bom, nesta aula nós falamos para que serve uma média ponderada, como se calcula, falamos aí sobre o conceito de ponderar, ok? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula e até logo!